e abri-la em João capítulo 10. Eu recebi do Senhor agora há pouco essa palavra, eu estava ainda meio sem saber o que falar hoje aqui. O Senhor trouxe isso ao meu coração. Em 1 Pedro 5,4, Pedro estimula os pastores a pastorearem bem, cuidarem bem do rebanho do Senhor, dizendo que se o fizerem, um dia serão recompensados pelo Supremo Pastor. Ou seja, nós cuidamos das ovelhas de um Supremo Pastor. O verdadeiro pastor, o genuíno pastor, o verdadeiro dono das ovelhas. Nós somos pastores auxiliares, né? Ele é o dono das ovelhas. E ele se descreveu como pastor em João 10. E creio que essa descrição de Jesus como pastor nos ensina muito, nos fala muito. Eu quero ver algumas coisas com vocês rapidinho aqui. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos antes fazer uma oração. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe nesse momento com a Tua palavra e com tudo que vai acontecer a partir daqui. Que a Tua unção seja conosco, Tua presença, Tua graça. Quando João Batista apresentou Jesus, o que fez a diferença não foi a água naquele dia, não foi o Jordão, não foi o próprio João, nem as pessoas que estavam ali, mas foi o Teu Espírito descendo do céu, marcando aquele momento, e a Tua voz dizendo: esse é o meu filho amado. Então eu te peço, Senhor, que esse momento seja marcado pela Tua presença, pela Tua unção, que o Senhor confirme tudo, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. João 10, versículo 1 diz assim: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. Isso é muito interessante. Eu vou comentar alguma coisa aqui que Deus falou no meu coração. Eu não preparei nada, porque Deus falou comigo no instante isso aqui. Mas tem tudo a ver com o que Ele quer falar conosco nessa noite. Tem muito a ver com a vida de Saulo. Olha o que ele está falando. Existem pessoas diferentes que entram no meio do rebanho. Existem salteadores, pessoas perigosas que se introduzem no meio do rebanho. Pastor Wellington, Pastor Jades, Pastor Daniel, Pastor Júnior, Pastor Paulinho, Pastora Nana. Existem pessoas que entram com a intenção ruim no meio do rebanho. Sabia, gente? É o que ele está falando. Tem gente que se aproveita da condição de ovelha, as relações de confiança que estão estabelecidas no meio do rebanho, e por achar que é um lugar de fácil manipulação, de fácil exploração, eles entram. Mas como é que eles entram? Eles entram pulando a cerca, entram sorrateiramente, entram sem o devido processo de entrada, que é entrar pela porta, que é se apresentar na porta, que é dar as caras. Quem entra pela porta, entra quando a porta está aberta. Quem entra pela porta, entra junto com as ovelhas. E essa é uma característica
da pessoa que pode ser pastor no rebanho. Ele entra pela porta. Ele entra no processo de entrada como qualquer pessoa. Ele não entra de uma maneira especial, ele não entra por um camarim pelos fundos e aparece já no palco. E há alguns anos, meu amigo, 2017, 18? 2018. Eu tive a alegria de ver esse homem, pastor Jade, entrando numa porta ali, em Patamares, uma porta na Barra. Você entrou pela porta, meu irmão. Você não chegou exigindo nada. Você não chegou a se arvorando ou dizendo, olha, eu tenho, eu faço, eu sou, mas você entrou pela porta. Entrou como uma ovelha. E aprendo com pastores mais experientes que só pode ser pastor quem antes foi ovelha. Você entrou pela porta. Essa é uma primeira característica. Entrar com humildade, entrar com legitimidade, entrar com verdade, entrar se mostrando, entrar e esperar o tempo da entrada. O texto diz mais: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Atenção, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para quem tenham vida e a tenham plenamente, ou a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, quando vê que o lobo está vindo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conheceu, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá só um rebanho e um pastor. Por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então, tem algumas coisas aqui muito interessantes. Primeiro, que a gente sempre se foca nesse texto, ou a gente costuma focar nesse texto, no fato de Jesus ser o bom pastor. Mas antes de se apresentar como o bom pastor, ele fala, eu sou o bom pastor, ele fala, eu sou a porta. Porque o genuíno pastor, ele é porta. E observe que ele não é porta para trancafiar as ovelhas no curral. Pelo contrário. O primeiro movimento que o pastor faz aqui no texto é de tirar as ovelhas do curral. Elas sairão. Depois ele fala, elas sairão e entrarão. E encontrarão pastagem. O que significa isso? Que o ministério de Jesus, como verdadeiro pastor, e que deve ser um reflexo do nosso ministério, não é um ministério de encurralamento, é um ministério de libertação.
Antes de lhe guiar, eu te liberto. E essa é a função da gente como pastor, não é encurralar gente em igreja, mas é a partir do curral onde há ensino, a partir da congregação onde há ensino, dizer agora, vai para o pasto, vamos para o pasto, eu te levo para a vida, eu vou te levar para a vida e vida em abundância. Aqui ele estava contrapondo os religiosos da época, que sufocavam as ovelhas do Senhor, que as encurralavam, que achavam que elas eram suas propriedades, que faziam delas o que queriam e limitavam a sua visão de mundo, aquele curralzinho. O Senhor fala, não, eu não faço isso com as minhas ovelhas, as minhas entram e saem na hora que quiserem, elas têm liberdade. Eu dou acesso. Eu não venho sufocá-las, ao contrário, eu venho expandir o mundo delas. Eu vou ampliar os seus horizontes, e essa é a nossa função como pastor. A nossa função não é manter você aqui, pelo contrário, é deixar as portas abertas para que você venha, seja medicado, curado, ensinado, instruído, e saia daqui para viver, para ter vida, para encontrar vida fora do padrão religioso, mas encontrar vida abundante em Cristo, onde quer que você andar. Porque ele fala, as minhas ovelhas encontrarão pastagem, e a pastagem não está dentro do curral, a pastagem está lá fora. No curral tem um tipo de alimento específico, mas o pasto está fora. E esse é o nosso propósito como igreja aqui. Não é encurralar vocês, mas é ajudá-los a viver em plenitude de vida, em vida abundante. Em poder estar na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, e lá encontrar pasto verdejante, porque o Senhor está te guiando lá também. Porque o mais lindo é o seguinte, ele é porta, mas também é pastor. Ao mesmo tempo que ele te liberta, te dá acesso, te leva para viver a vida, ele sabe que a vida fora da congregação, fora desse ambiente protegido, é dura, é perigosa, tem lobos, tem ameaças. Então ele diz, eu vou. Deus fala, ele vai na frente delas, mas tira todas. Deus fala, ele tira todas e vai na frente delas, para que elas encontrem vida a partir da direção dele, em qualquer lugar. O Senhor é o meu pastor e ele me guiará ao pasto verdejante. Mas observe, você pensa que é onde tem imagem, sabe, desse texto, Salmo 23, a gente tem a imagem da Suíça, aqueles Alpes suíços, lindos, verdinhos, aqueles campos aqui do sul do país, verdinho. Não, você tem que ter a imagem de um deserto. A região do Oriente Médio, a região de Israel era e é desértica. Para você encontrar um pasto verdejante nesse lugar desértico, você tem que ter uma grande habilidade pastoral. E o Senhor está falando, eu não vou segurar vocês nesse ambiente protegido, eu vou levá-los para fora, para um ambiente de risco, mas vou na frente até que vocês encontrem pastos verdejantes nesse mundo árido, nesse mundo difícil. Até que vocês vivam bem uma vida real, uma vida de verdade, os desafios da vida real, vocês vão viver eles lá e vão encontrar pasto verdejante, porque eu vou guiar vocês, eu vou estar com vocês. Essa é a nossa função, esse é o nosso desafio, essa é a nossa missão como pastores, é que vocês vivam nesse mundo difícil, mas encontrem pastos verdejantes.
Se passarem por vales de sombra de morte, passem na consciência da presença de Deus, e nós, como representantes do pastoreio do Senhor, passaremos no vale da sombra da morte junto com vocês também, até que nós possamos voltar ao pasto verdejante e às águas tranquilas. Essa é a nossa visão. Isso que acredito que uniu muito Saulo a esse ministério também. Essa visão libertadora, essa visão da igreja como lugar de capacitação, de potencialização, de cura, de restauração, para envio, para condução, para a vida real. Saulo sempre gosta de testemunhar a missão dele no escritório, como um advogado que leva as pessoas a pastos verdejantes, como pai em casa, como marido, como irmão, como filho. Então, é isso que nós queremos. Mas tem outra coisa interessante aqui, é que esse pastor está conduzindo várias ovelhas, não é verdade? Mas o texto fala que ele conhece cada uma delas significa que ele tem uma relação pessoal com cada uma delas. E essa é a ênfase do texto, é uma relação pessoal. Eu conheço cada uma pelo nome. Significa que um pastor verdadeiro não é aquela pessoa que tem, o prazer dele não é a multidão que lhe ouve, não é falar com multidões, isso faz parte. Não é pregar simplesmente, mas o maior prazer dele é a relação pessoal, é a relação individual, é ver a obra de Deus acontecendo em cada vida individualmente, é ter esse prazer de ver uma vida identificada com você identificado com ela, você conhece o seu nome, você conhece a sua identidade, você o percebe, você o reconhece, você sabe quem é, isso é uma delícia. Eu sempre conto com muita sinceridade que eu não comecei a pregar com coração pastoral, não, eu comecei a pregar com coração de pregador. O que me incomodava numa igreja era a cadeira vazia. Por que não está lotado aqui hoje? Eu quero gente aqui. Não importa quem seja, eu quero gente aqui. É a cabeça do cara que quer audiência. Eu passei por isso. Eu nem comecei assim, mas eu me perdi nesse caminho aí. Hoje a minha angústia é outra. É olhar e falar assim, meu Deus, quem é aquele ali? Quem é aquela pessoa que eu já vi aqui 5 vezes, eu não sei o nome ainda? Que eu nunca tive um IADA. Quem é da casa sabe, hein? Que eu ainda não me conectei com ele. Esse é o prazer do pastor. Engraçado, né? Não sei quem já foi de roça, de fazenda, quem já frequentou. E quando você percebe o vaqueiro bom nisso. O vaqueiro e o pastor, eles são figuras bem próximas. O vaqueiro é o nosso pastor aqui do Nordeste. Você percebe o vaqueiro bom nisso. Ele começa a criar uma relação pessoal com cada vaca daquela. E conhece o nome delas. Ele fala, ei mochinha, ei mochinha. Aí começa a dar nome, a usar a cada uma, nasce um bezerrinho novo. Eu lembro a última vez que eu fui na fazenda, o vaqueiro chamando um bezerrinho de Neymar. Ô Neymar. É impressionante que o animal reconhece a voz e há uma relação, ele sabe. Não, mas como você sabe que essa é a mochinha? Porque tem uma manchinha ali, ó. Aquela manchinha é dela. O chifre dessa é um pouquinho menor. Essa anda um pouquinho assim, essa anda mais rápido, essa come mais, essa é invocada, essa é mansa. E você vai vendo esse prazer na individualidade, no tesouro que existe no coração de cada um. Eu tenho certeza que isso existe no meu irmão Saulo. A gente pode notar isso, esse prazer em indivíduos, em pessoas, em nomes, em histórias, em identidades. É isso que nós precisamos ver. Sabe? Saulo é um excelente pregador. Nós temos muitos pregadores bons no Brasil, mas não é de, sabe,
não é difícil ter bons pregadores, mas pastores, gente que olha no olho, e que entra com você nas lutas da vida, nos desertos da vida, e te compreende, conhece, se aprofunda na sua história. Isso é um outro nível. E olha que Jesus, ele tem esse prazer do nome, cada uma com o seu nome, com a sua identidade, com a sua vida própria, com a sua percepção, apesar de que há um grande rebanho que está sendo conduzido pelo caminho. Mas no meio desse grande rebanho, cada um é único. Isso é o sonho do pastoreio. Eu digo a você sinceramente, com toda a sinceridade do mundo, quando o seu coração se torna um coração pastoral, a nossa angústia é não te conhecer. E o crescimento da igreja, ao mesmo tempo que nos alegra, porque o Senhor está salvando, está libertando, está curando, é um sinal de vitalidade da igreja. Também nos angustia no sentido de, meu Deus, é mais gente para dar conta, é mais gente que eu preciso conhecer, eu tenho que pastorear. Será que eles estão sendo pastoreados? Será que eles estão sendo acompanhados? Será que eles estão sendo ouvidos? Será que eles estão sendo conhecidos? É isso que o Senhor fala. Conduzo todos, mas conheço cada um. Identifico cada um. Me relaciono com cada um. E eles vão comigo viver a vida em abundância. Que essa vida de liberdade, gente, a vida com Jesus é uma vida de liberdade. Gálatas 5:1, para a liberdade Cristo nos chamou, não se coloquem de novo sobre o jugo de escravidão. É uma vida onde você não está fazendo nada por obrigação, por constrangimento, triste. Não, Deus ama o que dá com alegria. E aquilo ali de 2 Coríntios 9, é mais do que dar oferta, é dar vida. Deus te quer alegre vivendo, feliz vivendo, vindo para o culto com alegria, servindo com alegria, congregando com alegria, mas saindo dessas portas também para ter uma semana com alegria. Essa é a dinâmica do pastoreio segundo Cristo. É porta aberta, entra, sai, encontra pastagem, vida em abundância, relacionamento pessoal, individual. Vida feliz no Senhor. Então o Senhor vai dizer o seguinte: olha, isso aqui é muito profundo, ó. Isso tem muito a ver com Saulo. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, 5:30, Saulo. Eu falei, nossa, tem muito a ver com Saulo também. Porque chega uma parte do texto que fala assim, ó. Jesus fala: e eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E ali ele estava dando uma pancada nos judeus bairristas, xenofóbicos naquele momento ali, que acham que só é ovelha, só é importante, só é precioso quem é igual a gente, quem pensa igual, quem se veste igual, quem tem um método igual, quem tem costumes iguais. E o Senhor fala: não, nada disso. Isso é vocês limitados, eu não. Eu consigo olhar para o diferente e ver uma ovelha perdida. E eu vou reunir todo tipo de ovelha. Eu vou trazer ovelha da África, ovelha da América do Sul, ovelha da Bahia, de Salvador, de Feira de Santana, ovelha do Japão. Eu vou trazer ovelhas das mais diversas etnias, costumes, jeitos. Isso é um coração pastoral. Ele não é bairro, não, o meu que é o bom, aqui que é o bom. Nada disso. Isso é loucura. Essa é a loucura da pessoa que pensa que é pastor, mas já se tornou um mercenário, já se tornou um negociador de ovelhas, aquele que pensa que o que ele faz ali é o menor. Só existe evangelho aqui. Só existe revelação de Deus aqui. Fora desse curral aqui de Israel, fora desse costume, fora dessa prática, fora dessa ortodoxia aqui nossa, não há vida, não é. Para com isso. O Senhor fala para ele: tem outras ovelhas em outros lugares. Eu vou lá buscar. Eu vou uni-las, eu vou juntá-las. E elas vão
estar conosco aqui, juntas, em espírito. E para que isso aconteça, eu sei que eu vou ter que dar a vida. Eu dou a vida e dou com alegria. E esse é o grande desafio do pastoreio, né? É entregar a vida. É se derramar. É ter um prazer tão grande nesse ministério que você vai abrir mão de muita coisa para que as ovelhas se encontrem o que precisam encontrar. Tenham a direção, a proteção, escapem dos lobos, dos perigos, saiam da desorientação e passem a ter uma vida abençoada, de entrada e saída. Ora entram e dormem tranquila, ora saem para os desafios pastoreados. E ele entrega a vida. Ele se doa. Ele se lança nesse processo sem reservas. E a vida passa a ser bela. E ele me lembra até um filme. Porque esse pastor, ele está se dedicando, está dando o seu melhor para que a ovelha, mesmo no ambiente hostil, se sinta confortada. Então, na verdade, o que esse texto está falando aqui é o seguinte, ó. A missão do pastor é se sacrificar para que a ovelha se sinta em paz, em segurança, bem protegida. Essa é a missão dele. Ele encara o lobo, ele encara o perigo, ele sacrifica, ele paga o preço para que as ovelhas sejam felizes, encontrem o pasto, tenham vida e vida em abundância. E pode parecer, poxa, então ser pastor é um negócio árduo, mas também é maravilhoso. Porque a gente conta com uma graça de Deus, uma alegria muito profunda também nessa obra. Então é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, gente. Nós estamos ordenando mais um libertador. Reconhecendo mais um libertador, não mais um aprisionador, amém? Um libertador, alguém que nos ajudará e já tem nos ajudado a entrar e a sair com liberdade, a encontrar pastos nesse mundo difícil. Alguém com quem temos que ter relação, pessoalidade. E alguém que tem um desafio de dar a vida. De se entregar. De se doar. De se lançar. De abrir mão. Isso é uma relação muito parecida com pai e filho, não é verdade? Para que a gente entrega tudo, que a gente se entrega, a gente tem prazer em perder, em dar para ele? Nós não somos filhos da gente? Então há um equivalente. Eu não gosto desse decidir, você é meu pai espiritual. É uma questão que às vezes gera um apelo, uma manipulação, não acho que é tão legal. Mas há um equivalente, sabe? Há um lugar de equivalência ali, de paternidade, de adotar no coração como filho. E o nosso corpo pastoral está crescendo hoje para que todos vocês, sem exceção, possam sentir amados, cuidados e pastoreados. Amém? Essa é a nossa vontade, essa é a nossa intenção, essa é a nossa ideia. Por isso que a gente não vai ter só um pastor aqui, por isso que o pastor Vadson não tem só um pastor lá na central, né, que tem milhares de membros, para que todos vocês tenham relações pessoais com aqueles que são auxiliares do Supremo Pastor. Amém? Para que a vida de vocês seja uma vida em abundância, uma vida abençoada, para que encontrem pastagem, para que entrem e saiam, para que tenham vida. Por isso que aqui na igreja não tem esse negócio, pastor, eu quero, eu vou embora, meu irmão tem certeza, é o que Deus está te guiando, é o que, então vai, a porta, ninguém te prende, ninguém te manipula, você tem liberdade em Cristo para tomar suas decisões, nós estamos aqui para te servir, amém?
para te ajudar a encontrar o pasto, para lutar contra os lobos, não para te escravizar, não para te manipular, não para te prender no curral. Olha ali, tem um X ovelhas. Não, eu não gosto nem de falar isso. Pastor, tem quantas ovelhas? Eu não gosto. Davi caiu nessa uma vez de contar, o povo deu pipi no retalho. Eu não gosto nem. Tem lá um pessoal lá, que a gente serve, que a gente ama, né? Que a gente está ali para se dedicar, para poder cuidar. E hoje nós estamos reconhecendo que Deus escolheu Saulo para ir, para nos ajudar nisso também, né? Eu sei que ele tem ovelhas que não são deste aprisco, muitas pessoas que o acompanham, que o seguem, que o respeitam, que se aconselham com ele, muitos que vieram para esse aprisco seguindo a voz, reconhecendo uma voz pastoral, reconhecendo esse ministério, nessa relação pessoal. E eu sempre pergunto: Saulo, vem cá, e fulano, é assim, ele entrega tudo, né? Vou dizer logo. Chegou alguém aqui na igreja, eu falo: Saulo e fulaninho, é assim. E ciclaninho, assim. Porque é coração de pastor. Eu lembro que eu falei com vocês, Saulo, que eu me impressionei com o pastor Jadson uma vez, no Good News de 2019. Encontrei o pastor Jadson. Olha como é pastor, né? Tinha lá uma multidão, né? De gente, muitas pessoas ali. E talvez se ele tivesse uma cabeça de quem organiza evento, tal, tipo, rapaz, que evento massa, que coisa legal, como é que é o palco. Não, a primeira coisa que ele falou: Joe, eu quero falar com você. Cadê fulaninho de tal que estava na minha igreja e foi para a sua? Cadê aquela vida? Esse pastor, rapaz, não, parece que o lobo passou aí, eu dei uma cochiladinha, ele arrebatou. Mas eu tentei pegar também lá em feira, rapaz, aquela família, e ele pastoreia milhares de pessoas, preocupada com uma vida, com duas vidas, com uma família. Você pode glorificar a Deus por isso, meu amado? Pode glorificar o Senhor por isso? Então quem chega eu falo: Saulo e fulano, assim, entrega tudo. E fulano, assim. Já conversei, já falei, já aconselhei. Tá tranquilo? Tá bem, tá. Porque é isso. Nosso papo, 90% é isso. E fulano, assim. E ciclano, tá bem? Tá. Já estou orando, já estou aconselhando. Amém, gente? Porque cada um de vocês tem um nome. E o mais maravilhoso é que o Supremo Pastor um dia vai te dar um novo nome. Como quem diz assim: eu te conheço numa dimensão que ninguém conhece. E é tão profundo isso que eu vou trocar o seu nome. Apocalipse 2:17. Aleluia.